Vamos agora resolver a questão número 16 da prova de conhecimentos gerais do vestibular da UES 2020.1. Vamos ao enunciado da questão. Diz aqui o seguinte, ó. No plano com o sistema de coordenadas cartesianas usual, os gráficos das retas cujas equações são y igual a x e y igual a mx menos 4. Vamos anotar aqui embaixo, né? Aqui está dando duas retas cujas equações são y igual a x e y igual a mx menos 4. E aí ele vai dizer o seguinte, ó, onde m é um número inteiro maior do que 1, se cortam em um ponto P. Ou seja, essas duas retas elas têm como ponto de intersecção o ponto P. E vamos dizer que esse ponto P aqui ele vai ter coordenadas x, x, certo? No caso aqui eu estou colocando x nas duas coordenadas do ponto P, por quê? Porque esse ponto ele pertence a essa reta y igual a x, e a característica dos pontos dessa reta é que as coordenadas o x do ponto e o y do ponto vão ser iguais, certo? Então o que a questão está pedindo? A soma dos possíveis valores de m para os quais as coordenadas de P são números inteiros positivos é. Ou seja, ela está pedindo aí a soma dos valores desse número m para os quais as coordenadas aqui desse ponto P vão ser números inteiros positivos. Para que a gente possa determinar as coordenadas de um ponto de intersecção, a gente faz sempre o quê? A gente iguala as equações das retas, certo? Então, igualando essas duas equações aqui, ó, y igual a x e y igual a mx menos 4, vamos obter o seguinte, ó. Vamos obter que x vai ser igual a mx menos 4, certo? E aí pegamos esse mx, passamos para o outro lado, ele tá positivo, passa negativo, e vamos obter x menos mx igual a menos 4. Agora a gente pega aqui, ó, como tem x aqui e x aqui, pegamos e colocamos x em evidência e obtemos o seguinte, ó, x vezes 1 menos m igual a menos 4. Certo? Se efetuarmos essa multiplicação aqui, voltaríamos para o que estava antes, né? E agora, como a gente quer isolar x, né, porque a gente quer saber como é que vai ficar aqui as coordenadas do ponto P, que é o ponto de intersecção, nós passamos esse 1 menos m dividindo e obtemos x igual a menos 4 sobre 1 menos m. Certo? Então, daqui a gente conclui como é que vai ficar aqui as coordenadas do ponto P, né? Vão ser menos 4 sobre 1 menos m. Certo? E a questão quer o quê? Ela vai querer a soma dos valores m, a soma dos possíveis valores desse número m, para os quais, pessoal, esse número aqui, ó, menos 4 sobre 1 menos m, que é a coordenada do ponto P, ela vai ser um inteiro positivo. Então, vamos pensar aqui, ó, quando é que esse número aqui vai ser um inteiro positivo. Se esse denominador aqui, por exemplo, for um número positivo, ou seja, se 1 menos m for um número positivo, eu vou ter que o resultado aqui, ó, de um número negativo dividido por um positivo vai dar um número negativo, certo? E a gente não quer número negativo, porque tem que ser um número inteiro e positivo, certo? Então, esse número que está no denominador, pessoal, ele não pode ser positivo, ele tem que ser um número negativo. 1 menos m tem que dar um número negativo, para poder cancelar o sinal com esse menos 4 aqui e resultar em algo que seja positivo. E outra coisa, além de ser positivo, tem que ser um número inteiro, certo? Não pode resultar em número quebrado, que é a coordenada. Então, outra coisa que deve acontecer é a seguinte. Esse número aqui, 1 menos m, ele tem que ser um divisor do número 4, certo? Então, vamos ver aqui quem são os divisores de menos 4. Os divisores de menos 4 são o menos 1, o 1, o menos 2, o 2, o menos 4 e o 4. Só que como não pode ser aqui embaixo um número positivo, porque se for um número positivo aqui embaixo vai resultar em um número negativo, então a gente já cancela aqui o 1, o 2 e o 4, certo? Então, o denominador aqui ele não pode ser nenhum desses valores aí, 1, 2 e 4. Então resta o quê? Resta o menos 1, o menos 2 e o menos 4. Então 1 menos m pode assumir aqui esses valores. E nós vamos aqui obter o seguinte sistema. 1 menos m pode ser igual a menos 1, certo? 1 menos m, ou 1 menos m pode ser igual a menos 2, ou 1 menos m pode ser igual a menos 4, certo? E a gente pega e dá uma ajeitada aqui nesse sistema, certo? A gente passa esse m para o outro lado, ele passa positivo, esse menos 1 para o outro lado passa positivo, e vamos obter m igual a 1 mais 1, de maneira análoga. A gente obtém agora ou m igual a 2 mais 1, ou m igual a 1 mais 4. Aí,
Daqui, m igual a 1 mais 1, a gente obtém que m é igual a 2. Depois aqui, m igual a 2 mais 1, obtemos m igual a 3. M igual a 1 mais 4, obtemos m igual a 5. Então, esses aqui são os possíveis valores para m. Ou m é igual a 2, ou m igual a 3, ou m igual a 5, certo? Então, estes são aqui os possíveis valores de m, que quando eu substituo aqui, eu obtenho as coordenadas de P como sendo números que são inteiros positivos, certo? E a questão é que a gente diga qual é a soma desses possíveis valores de m. Então, como eu obtive aqui os possíveis valores, é só pegar eles e somar, certo? 2 mais 3 mais 5, isso aqui dá 10, certo? E confere lá, pessoal, com o item A de acertei.